Olá, pessoal, tudo bom? Essa série que eu estou fazendo aqui no meu canal, no Moura Tarô e no Instagram, canal do YouTube, né, e meu Instagram, Moura Tarô, ela tem o objetivo de mostrar um pouquinho do meu trabalho, tanto o meu trabalho como oraculista, né, para que você que goste do vídeo e se sinta seguro, né, e acredite no meu trabalho terapêutico, me procure para que eu possa jogar o tarô, a runa, tentar um aconselhamento para você. Não existe mágica, mas há momentos da nossa vida que a gente precisa conversar com alguém que talvez a gente não conheça e falar de algo que a gente não falaria com outra pessoa e confiar, né, nesse ser que vem com luz, que vem com uma espiritualidade, com um conhecimento, para trazer uma palavra de reforço, de paz, de aconselhamento. Então, para que vocês conheçam um pouquinho o meu trabalho, né, eu estou aqui nessa sequência de trabalhos. Eu falei para vocês do diabo, né, aquela figura bem impactante que aparece no meio do nosso caminho, às vezes nos oferecendo alguma coisa. Às vezes ele nem aparece, a gente é que vai procurá-lo, né? Na maioria das vezes. Depois eu falei um pouquinho da figura do louco, né? Esse primeiro arcano, arcano de número 0, sem número, ou 22, ele que fala dessa leveza, né? De desapegar, de se jogar, de não se preocupar, vai ser sim, vai ser não sei, talvez, mas o que você tem a perder? Vai lá, tenta, né? É muito complexo, é muito mais do que isso, né? O diabo, que é o arcano maior de número 15, né? Ele vai falar dos vícios, ele vai falar dos nossos desejos ocultos, das nossas, psicologicamente, do nosso interior, aquilo que a gente almeja e não fala, o sexo, os nossos medos, e aí ele depara com uma mãozinha lá na ferida, como eu falei para vocês. Ele sabe o seu calcanhar de Aquiles, ele vai lá onde você é mais sensível. E aí ele consegue, como o caso da Úrsula, né? Consegue a voz da pequena sereia. Então, tudo isso a gente já falou, né? E tal. E aí, na sequência, eu falei assim: agora eu vou falar do mago, que é o arcano de número 1. Aí a carta da força vinha na minha cabeça, a carta da força vinha na minha cabeça. Eu falei, gente, não tem isso, a gente está indo para ela de Aquários, vamos parar de querer ser certinho. Eu já comecei pelo 15, então o que importa de eu alternar e o meu coração mandar falar de um arcano hoje, que hoje a gente vai falar da força. Um arcano maravilhoso. Quando ele surge, a mensagem dele é muito forte, é muito impactante. Já de antemão, vou falar para vocês, não vou falar desse arcano num dos lados que ele apresenta, que é a questão sensual, sexual. Tem muita coisa do sexual, do sensual aqui, que se pode ser falado, mas vai ser produto para um outro vídeo, né? Eu quero mais falar muito motivado pelo fato da gente estar vivendo uma fase em que essa carta está muito presente no nosso dia a dia. Quando você vai à rua, você depara com uma cena que você diz assim: caraca, que é isso? Desculpa essa expressão chula, tá? Não cabe bem para um oraculista, né? Você diz assim: que surreal essa situação. Que é isso? Você vê alguém saindo da bela para a fera muito rapidamente e deixando que essa fera tome conta, né, da situação. Então, justamente, a carta da força, ela vai falar dessa relação da sua bela com a sua fera, dessa completude, de como que isso se completa e como isso pode ser bom, ter o lado belo e o lado fera equilibrados, controlados por você. Então, ele vai trazer para você um equilíbrio, uma harmonia, um sentimento de cura interna, onde você reconhece aquilo que é sombra e reconhece aquilo que é luz e os integra. E aí você depara na rua com alguém, uma coisa boba, num ônibus, alguém esbarra, a pessoa já está nervosa, está todo mundo muito nervoso, todo mundo muito tenso, todo mundo deixando suas feras livres, né? Não tendo esse controle, não sabendo controlar essa fera e transformar essa beleza primitiva da fera
em algo bom e que vai te ajudar dentro do seu dia a dia, dentro da sua personalidade. Não é para esquecer o lado sombra, é para integrar ele com a luz. Não adianta você fingir que não tem. O que acontece com alguém que está sempre escondendo o lado sombra? A hora que ele vem com muita força. Aí você não tem controle, porque você já o oprimiu tanto que ele vem com força total. E de contrapartida, também se vê muito hoje, não se ter muita preocupação em cobrir esse lado fera. As pessoas explodem, as pessoas se estouram, as pessoas são ignorantes, grosseiras, por nada. Numa fila de supermercado, na hora de comprar algo, quando você fala com um atendente, né? O atendente está ali do lado toda hora, onde você vai, ele te dá um passo do lado. Gente, isso é o pedido do dono da loja. Acompanha, vê se ele quer ajuda, procura ser serviente, ser agradável. E aquilo te irrita, porque eu não vou roubar nada daqui, e porque que essa pessoa não para de me seguir. Mas se você não quer esse acompanhamento, você fala, querido, eu estou só olhando, se eu precisar de qualquer coisa eu falo com você. E você dá o limite, mas você não precisa ficar irritado a ponto de maltratar as pessoas que estão no teu entorno, estão ali trabalhando para ganhar o seu dinheiro. São pequenos exemplos no nosso dia a dia. Eu lido com isso o tempo todo, através de uma ligação, né? A pessoa se irrita bruscamente, de repente, pelo telefone e começa a gritar, né? Essas pessoas que nos ligam para nos vender empréstimo consignado, pacote da Claro, eles estão trabalhando, eles estão ali tentando ganhar o dinheiro deles. Eles são chatos, muito chatos, chatos para, né? Mas é o trabalho deles. Falou, não estou interessado, muito obrigado, boa sorte aí, até logo. E de repente pode surgir uma proposta que me interessa, eu posso ouvir um pouquinho também. Muitas pessoas nem atendem o telefone, né? Porque já estão tão saturadas daquilo, já vão atender o telefone mal-humoradas, então melhor nem atender. Então a gente vive hoje, né, na nossa sociedade, um conflito entre essa bela e a fera que está dentro da gente. E ultimamente, você via que no passado as pessoas eram muito polidas, as pessoas eram muito educadas. Educação no sentido de lidar com o outro, de saber ter um relacionamento interpessoal, era uma coisa, assim, obrigatória. Eu, na minha vida como profissional, isso não é uma mentira, quem me conheceu como profissional, eu era apelidado de Lorde, porque eu trabalhei com comunicação, um ariano que trabalhava com comunicação, que é a minha missão de vida, que é Libra, que é ser o estrategista, que é ser o cara da harmonia, mas o ariano bate em tudo, é impulsivo. Então, olha a minha bela e a minha fera aqui. Eu vou nascer num signo primitivo, num signo que é adapto a sincericídio, a falar o que pensa, é livre. E eu tenho de contrapartida em frente a mim, ali em Ares Libra, que é o que precisa do outro. Eu, o egoísta, o Libra que precisa do outro, que quer servir, que quer doar. Enquanto eu estou todo estabanado e tal, agora eu tenho que aprender, eu vou organizar um evento. Então, na nossa vida, nada é por acaso. A minha jornada do 8 a 80, do primitivo, do fera para o bela, eu usei o que eu tenho de melhor nessa minha agressividade e encampei com o que eu tenho que trazer para o meu trabalho, que é a simpatia, a alegria, a empatia, a inspirar segurança e confiança, né, que eu fui trazendo, me pacificar, vou dar um passo daqui até a mesa do mestre de cerimônias. Como é que o ariano ia? Que nem um doido correndo? Não, eu tenho que... Cadê o meu lado libriano? Então, a gente vive hoje um conflito dessa bela e dessa fera. Quem é você? Você é os dois. Só que você tem que saber completar isso, trazer essa completude. Então, quando a gente vê aqui atrás de mim essa linda mulher aqui, desse lado daqui,
Oh, Deus. Agora, os dois lados vão para o mesmo lado. Do meu lado esquerdo, né, quem está olhando de frente, tem uma bela dama abrindo, né, a boca do leão. Né, ela está fazendo força. Por que, que é uma mulher? Porque o homem aqui do lado, ele está com a força dele, né, tentando matar o leão. Aqui do outro lado, tem uma mulher abrindo a boca do leão com graciosamente, com harmonia, né? Com o seu jeitinho, né? Que é a carta do signo de leão, a carta da força. Por isso que ela fala da sensualidade, da sexualidade, mas não vou tratar disso aqui por enquanto. Só num outro vídeo eu vou tratar só disso. O que eu quero falar é desse psicológico dessa carta. É uma busca pelo equilíbrio. Então você vai se encontrar com você, vai olhar para o seu lado sombra sem medo, vendo ele do jeito que ele é, né? Ou estabanado ariano, né? E do outro lado você vai ver, eu posso ser outra pessoa, eu posso juntar tudo isso de bom que o signo de Áries traz, a liderança, a comunicação agressiva, eu posso transformar tudo isso nessa parte libriana de ter, de ser harmônico, de ser elegante, de falar com elegância, de usar as características do signo de Libra a meu favor. Isso é ser inteligente. Isso é usar a nossa massa cinzenta. Isso é entender que nada, nem sempre é na força que eu vou ganhar uma conquista. Eu tenho um problema. Como eu vou resolver esse problema? Vai ter um momento em que a minha agressividade talvez possa ser necessária. Ou talvez eu tenha que ser agressivo. Talvez eu tenha que usar meu lado fera de forma intensa para resolver um problema. Sempre sobre o olho da Bela. A fera está sempre sobre o olho da Bela. Mesmo quando eu ultrapasso os limites, quando eu preciso ser muito yang, muito forte naquilo que eu falo, assertivo, a Bela está ali olhando. Até que ponto para eu não me perder? Né? Mas na maioria das vezes, se eu usar o diálogo, se eu usar a harmonia, se eu estiver equilibrado, eu vou usar a minha inteligência, eu vou saber, com a minha sabedoria, resolver o problema. Então é isso que a carta da força fala. No meu curso, eu falo sobre cada arcano e como a gente pode comparar situações e como a gente pode resolver coisas olhando o exemplo do outro, olhando lá naquele filme, naquela música, o que ela diz, como é que aquilo toca o meu coração. Na outra aqui, que está aqui perto de mim também, eu não sei se vai dar para vocês verem, é que está no meio. Também é uma mulher, não consigo, por mais que eu me vire, também é uma mulher que está. Estou quase torta aqui. Também é uma mulher que também está conectada com essa fera. Essa Lemniscata, que é o símbolo do infinito, né? Que é o infinito, é o mundo que gira, que roda, que vem, que volta, as oportunidades que vêm e vão, e a gente ter esse equilíbrio sobre a gente com o número 8, né? Esse número de sabedoria. Do lado de cá, né, do lado que eu tenho o leão e a Bela e a Fera, o leão e o Hércules, né, Heracles, né, ele entra dentro da caverna para combater a fera. Eu entro dentro da minha caverna, eu entro dentro do meu interior para combater a minha fera. Então, essa figura de Hércules entrando dentro dessa caverna, somos todos nós entrando nas nossas cavernas e lutando com essa fera. E o que acontece? Ele, dentro dos 12 trabalhos, um dos trabalhos é ele lutar contra o leão de Nemeia. Né? Ninguém destruía, porque ele tinha uma pele que era intransponível, nada entrava na pele dele, nem flechas, nem lanças, né? Então, essa pele dele era tão poderosa que o protegia de tudo que viesse até ele. Mas, com as próprias mãos, com a força das mãos, Hércules consegue matar o leão de Nemeia. E o que ele faz? Ele como é que se fala? Ele vai cortar essa pele, né? Fazer o escalpo dessa pele, tirar essa pele e usar essa pele como um escudo protetor. Então ele sai dessa caverna com força, protegido. Ele absorveu o lado sombra, ele absorveu a fera está com ele e a fera passa a ser a sua proteção.
Então, olha que interessante, né? Quando você se encontra com o seu interior, com a sua fera interior, com a sua sombra, você tem a oportunidade de usá-la, de conhecê-la, de, de, de trazer ela para essa completude junto com a sua bela. Então, é sobre isso que a Carta da Força vai falar. Eu trouxe um material aqui para a gente conversar. Eu sou muito didático, né? Porque eu sou professor, a minha missão é ser mestre, de passar o meu conhecimento. Lógico que eu sou aprendiz o tempo todo, a gente está sempre como aprendiz. E a minha proposta no curso é que vocês passem, como oraculistas, a observarem mais. É na capacidade de observar o outro, o ator. O ator, ele encontra um personagem, o Paulo Gustavo, né? Ele trouxe o personagem da Dona Hermínia, que era a mãe dele, que foi com quem ele conviveu a vida toda. Ele conhecia tanto aquela mulher já fazia parte dele. Primeiro que ele veio dela, né? Teve o cordão umbilical, veio dela, né? Cortado, né? Então, essa mulher era uma personagem que ele transformou em Dona Hermínia e ele a conhecia muito bem, né? Então, o ator é um observador. Então, nós, como oraculistas, temos que ser observadores. Porque olha o sucesso que ele fez, porque ele dominava aquele personagem. E ele sabia que aquele personagem era muitos de nós. Muitas das mães, muitas das mulheres eram a Dona Hermínia. Que quando as pessoas vissem, quem não era ela, via ela na sua mãe, via ela na sua tia, via ela na sua avó, via ela na sua vizinha. Então, essa mulher é muito conhecida. Conhecida por quem ela própria é, as mulheres que se reconheciam nela, e por todos que a conheciam também, né? Que é o personagem da mãe, né? Dessa mulher dramática, como toda mãe, aquela que confia, aquela que desconfia, aquela que vai atrás, aquela que cobra, né? Aquela que ama, que abraça, aquela que diz para o filho homossexual que ela o ama mesmo assim, né? Então, assim, essa mulher poderosa é muitas mulheres. Essa mulher poderosa a gente conhece. Mas o que foi que trouxe essa mulher à tona? A capacidade de observação desse rapaz brilhante que nos deixou precocemente, né? É o fato de você ser um observador. O ator tem que observar, e aí me deram um papel na minha mão. Fazer um homem idoso, já com uma certa idade, já com um brilho menor nos olhos, sofrido. Quem é esse personagem? Quem é esse homem? Que vive uma fase da vida na velhice, sem muitas alegrias, desesperançado. Ah, eu conheci uma pessoa, ou da minha família, ou amigo, ou pai de um amigo. Eu vi naquele homem uma construção de um personagem. Eu vou trazer um pouquinho desse homem para a minha história. Eu vou pegar um pouquinho de cada homem que eu conheci, com suas histórias, com a riqueza das suas vidas, e tentar trazer para esse personagem. Eu sou um ator, o ator é um observador. O oraculista, ele vai usar essa observação para entender, né, que em cada momento em que ele depara ou com um cliente, ou com uma situação na rua, no dia a dia, ou através de um filme que ele assistiu, ou de uma música que ele ouviu, o quanto que aquilo pode ser trazido para a fala dele, para o interno dele. O quanto que eu posso compreender que a Liz Green, quando coloca essa figura do Hércules entrando na caverna, matando o leão e colocando sua pele sobre si, é você entrando dentro da sua caverna, é você lutando com a sua sombra e saindo vencedor, não a matando, mas a integrando, a trazendo para te vestir por fora, porque muitas vezes você precisa dessa fera para conviver no dia a dia. Então, isso é um pouco da nossa fala sobre a Carta da Força. Então, eu queria mostrar para vocês aqui um material, um conteúdo, como eu falei no início, né? Como eu sou muito didático, eu gosto muito de trazer algumas coisas aqui para a gente conversar e discutir melhor, né? Sobre esse arcano maior, né? Então, aqui, deixa eu ver se eu consigo trazer para a nossa conversa. Essa é a primeira vez que eu estou fazendo esse trabalho, trazendo um arquivo. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui.
Então, assim, na verdade, eu quero trazer para vocês aqui um bate-papo, alguma coisa que a gente vai poder falar mais um pouco dessa figura, né? Sobre o arcano maior da força, para mostrar um pouquinho do meu trabalho, do meu estudo, né? E eu vou aqui tentar compartilhar essa tela que eu tenho aqui no meu PowerPoint. Estou vendo se eu consigo trazer aqui. Ah, tá aqui, achei. Acho que agora vai dar. Me perdoem aí pela demora, né? Eu acredito que agora vocês estejam vendo, né, a tela. Estão vendo aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar trazer ela para a nossa conversa aqui de forma maior, né? Então a gente abre agora sim, agora eu não preciso ficar torto aqui, né? Para mostrar para vocês a nossa tela de fundo, né? O que está aqui atrás de mim, né? A gente tem aqui essa mulher com essa facilidade dessa integração com a fera, né? A Bela e a Fera, a mulher e o leão. É uma carta que é regida pelo signo de leão, né? Que rege a carta da força. E aqui no centro a gente tem essa figura linda. Aqui fala muito do que eu vou conversar num outro vídeo, que é mais a questão da sensualidade, da sexualidade. Ela está desnuda, ela está com rosa. O rosa é a cor do amor, é a cor desse sentimento, né? O leão também, ele traz uma expressão muito amorosa, né? Os dois ali estão conectados, quase que como se fossem um só. E, por fim, a nossa história do tarô mitológico, né? De um dos 12 trabalhos de Hércules, ele matando o leão de Nemeia, né? E saindo dali forte, fortificado, né? Saindo com essa pele que não vai deixar ele ser atacado, que vai servir como um escudo para ele. E aí, a gente tem aqui, nessa parte aqui do segundo slide, a gente tem aqui uma... Opa, deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu fazer a apresentação. Engraçado que ele está aparecendo como se ele fosse uma figura estática. Eu não estou conseguindo aqui ainda trazer as outras informações para compartilhar com vocês. Deixa eu ver se eu tenho que andar no... Eu acho que é isso, eu acho que eu tenho que andar no... Eu acho que eu tenho que colocar em apresentação aqui. Então, vamos ver se agora eu consigo. É engraçado, eu não estou conseguindo andar com ele. Estou tentando fazer o comando pelo... Vamos ver aqui. Vamos ver se agora vai aparecer. Eu tenho que estudar um pouco mais a utilização do StreamYard. Agora eu acho que aparece aqui, né? Eu tenho que estudar mais como é que eu faço para caminhar com o StreamYard. Então a gente tem aqui, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, né?
A carta da força, que fala de controle e coragem. Essa carta tem suas energias relacionadas ao signo de Leão. A força representa melhores características do signo de Leão, como coragem, determinação, resiliência e força. Boas chaves para o sucesso, porém, indica que para realizar seus objetivos, você também precisará de autocontrole para domar seus próprios leões interiores, que é o que eu tinha falado para vocês, né? Que podem representar tanto os seus conflitos internos quanto os obstáculos que a vida nos impõe. Aí você depara com um obstáculo, você já está com essa fera, né, toda para fora, não resolve nada, tem que saber usar essa fera, tem que saber domar essa fera, tem que saber abrir a boca do leão com sutileza, como mostra aqui na figura do arcano maior da força. Em uma consulta do tarô, quando aparece, tende a representar que algo superior nos ajudará a sobrepujar qualquer dificuldade pela qual estejamos passando ou envolvida na situação. Sugere proteção dos nossos objetivos, indicando mais foco e autocontrole em torno da situação. Então, a palavra autocontrole, força, enfim, resiliência, não é uma carta que fala de você agir com impulsividade, de você agir com força bruta. Não é assim que você vai conquistar. Geralmente indica que há um tipo de proteção envolvida na questão, disposta a ajudar no seu caminho até a vitória. Essa proteção, né, quando a gente olha lá o leão de Nemeia, que ele tira a pele dele, que ele coloca como escudo, como proteção, como roupagem, né? Então, essa proteção vem à tona do momento que você sabe usar essa força dentro de você, que você sabe usar essa fera que está dentro de você. Pode indicar também que algo que resistiu ao teste do tempo por causa da lealdade e da força de vontade. E aí, falando mais um pouquinho da carta da força, né, que ela tem um símbolo positivo, né, o brilho do sol está envolvido e sob o céu uma mulher acaricia um leão. Ela olha para ele com tranquilidade, parece ter sucesso ao domar a fera. Ela veste um manto branco e demonstra ser amável. A coroa de flores em sua cabeça e o cinto representam vitória. Há também o símbolo do infinito acima da sua cabeça, que eu falei para vocês, chama-se Lemniscata, que é o mesmo símbolo visto na carta do mago. A montanha azul ao fundo também é o mesmo visto na carta dos enamorados. A carta também diz que estamos no controle de nossas vidas ou da situação atual. Eu tenho que trazer esse controle, autocontrole. Eu tenho que trazer essa harmonia, essa segurança, essa tranquilidade. Eu tenho que conversar com a minha sombra e agregar essa sombra à minha luz e resolver o problema com o equilíbrio, a busca desse equilíbrio, né? O fato da força ser representada por uma mulher indica que há muito mais do que apenas força física envolvida. A mulher supera o leão com a força de vontade e o autocontrole que vem do seu interior. Há uma forte conexão com o signo de leão, onde a energia da carta sugere que podemos domar nossos próprios leões, que é o que eu falei, entrar lá na caverna e domar o seu leão. Foi isso que Hércules simbolicamente fez, né? Que para nós é uma ação simbólica de entrarmos dentro da nossa caverna e domar esse leão que está dentro de nós. Com todas as nossas dificuldades, com nossos conflitos internos, com esses hábitos nocivos, situações difíceis ou outros percalços da vida. Porque assim, a gente lida com esses conflitos internos, com hábitos nocivos, a gente está na rua e se aborrece e grita, e uma coisa pequena nos tira do sério, né? Então, essas situações do dia a dia, situações difíceis, percalços, como resolver? Estou com um problema e estou ali com raiva, estou irado, estou espumando. Eu vou resolver alguma coisa com isso? Provavelmente não. Então, para alcançarmos nossas vitórias, né, o leão também simboliza nossas paixões, o ímpeto criativo e os desejos. Aí, essa parte da paixão, do desejo, é um tema que eu vou abordar num outro momento. Essa é outra carta do tarô que possui um símbolo infinito, assim como o mago, sugerindo que o tema ação e reação está diretamente ligado à vitória que nós buscamos. E aí a gente tem, logo em seguida, na sequência, né, a gente tem essa figura da Bela e da Fera, né, do desenho animado, né,
e que eu falo muito sobre isso no meu curso, sobre como que eu posso observar algo através de uma história, de um livro, de um filme, de uma música, de uma canção, né? Então, o filme e o desenho da Bela e a Fera, ele fala como amar a fera que existe em você. Como domar essa fera? A fera te faz te sentir completo. A fera não tem que ser escondida, ela tem que ser integrada. Então, muitas vezes, essa relação da Bela e a Fera traz duas pessoas para essa história. Como a gente fala do que a Bela simbolizou para a Fera, né? A Fera foi castigada porque essa Fera primitiva, ela era 24 horas, essa Fera primitiva, maldoso, maledicente, egoísta, ignorante, mal educado, mal criado. É, isso era ele. Então a fera é transformada, né? A beleza do príncipe é transformada em fera para que ele pudesse encontrar a compaixão dentro dele. Ele mudou depois que ele foi transformado em fera? Não. Ele continuou mal-humorado. Ele sabia que dependia da mudança dele para que ele voltasse a ser quem ele era. Assim, o feitiço iria embora. Mas ele estava ali, continuava ali esperando o milagre acontecer sem ele mudar. Mas a Bela trouxe um sorriso, a Bela trouxe um toque, trouxe leveza. É como se fosse Áries e Libra, né? Dois signos opostos que, quando se juntam, olha a completude acontecendo, olha ela domando a fera com seu olhar, com a sua docilidade. Às vezes ela dizia coisas para ele que realmente faziam sentido, né? E ele, opa, essa mulher fala, é sábia. Essa mulher está falando coisas que estão mexendo com o meu coração. Eu estou mudando, eu estou me modificando, eu estou me apaixonando. E se eu me apaixono, e se eu amo, eu mudo. O mundo vai me ver sorrir. O mundo vai dizer, cara, você está diferente. Tua pele, hein? Que pele boa, hein? O que está acontecendo? Pô, você está mais cordato, está mais alegre, está mais feliz. Porque o amor modifica. Então, essa transformação, ela pode acontecer no indivíduo por um todo, quando ele se completa com ele mesmo, quando ele encontra essa Bela e essa fera junto dentro dele e acontece essa completude, ou alguém talvez seja essa Bela que vai trazer essa completude para essa fera, ou essa fera que vai trazer uma completude para essa Bela. Então a gente vai ver no filme do King Kong, né? Quando ele via a repórter, né? O coração dele disparava. Ele era uma fera, mas ela o trazia o quê? Trazia. Ele começava a respirar com mais calma, com mais vagar. Ele ia mudando aquele ritmo yang, ele ia entrando numa sintonia, olhar para ela, ele olhava de forma apaixonada, né? No Tarzan e na Jane, né? Tarzan abandonado, né, ali naquela ilha por um problema do avião que caiu, os pais morreram, ele ficou ali perdido, criado por animais, né, e vivendo uma vida primitiva, e então a Jane surge, bem Tarzan e o Jane, né? Ela muda, ela mostra a civilização, a beleza. Na civilização não tinha tanta coisa boa também, né? Porque o homem se corrompe, né? O homem é mau, né? Mas ela era uma figura de pureza, de leveza, que trouxe para o olhar dele a vontade de querer essa completude, ter a Jane com ele. E para isso ele tinha que também se modificar, também tinha que não ser tão primitivo, também tinha que buscar um pouco o homem que ele era, a civilização. Então, das duas formas que pode acontecer, tanto no teu interno, quanto você se completar com um outro alguém, em que você o ajuda naquele momento em que ele precisa dominar essa fera, ou que ele te ajuda para você ter um pouco mais de fera dentro de você, né? Eu posso usar um exemplo aqui. Uma pessoa que tem uma grande dificuldade com o contato com o outro, alguém que é, entre aspas, tímido, tem uma Bela que é muito grande dentro dele. Essa Bela traz essa fraqueza, essa coisa
ele não consegue expressar, eu quero cantar e eu gaguejo, eu quero cantar e eu não sei, eu acho que a minha voz não é boa. Então, nesse caso, a fera vem trazer a confiança para que você possa sim cantar. Não fique tímido, vá fazer um curso de teatro, vá se relacionar com outras pessoas, quebra esse grilhão. Então, a fera vem com tudo para botar para fora esse talento que ele tem de cantar e ele não acredita. Então, é o que eu falo, não existe certo ou errado. Só tem que estar o quê? Acoplar. Só tem que fazer o quê? Sintonia, conexão, para que aquilo que está faltando complete. Então, é nesse sentido que eu acredito que a Carta da Fera vai falar para a gente na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E aí, eu trouxe essa canção, né? Essa canção do Caetano Veloso, que fala justamente sobre haver uma fera ferida. Essa música foi feita para uma novela da Globo, a novela Fera Ferida, que foi lançada em 1993, e o tema da novela era a busca do ouro. Quando algo acontece na sua vida que traz, no caso, a ambição e o desequilíbrio. Do momento que o homem se encontra com esse seu lado primitivo, dessa ambição desmedida, dessa vontade de ser rico, de matar, de fazer tudo o que for preciso para ter aquele ouro, para ser o dono daquilo, para ter aquele poder na sua mão. Então é quando essa fera vem totalmente à tona, né? E a canção do Caetano fala assim: acabei com tudo, escapei com vida, tive as roupas e os sonhos rasgados na minha saída, mas saí ferido, sufocando meu gemido. Foi o alvo perfeito, muitas vezes no peito atingido. Animal, arisco, domesticado, esquece o risco. Me deixei enganar e até me levar por você. Eu sei quanta tristeza eu tive, mas mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor. Eu sei, o coração perdoa, mas não esquece à toa, e eu não me esqueci. Eu andei demais, não olhei para trás, era solto em meus passos, bicho livre, sem rumo, sem laços. Me senti sozinho, tropeçando em meu caminho, à procura de abrigo, uma ajuda, um lugar, um amigo. Animal ferido, por instinto decidido, os meus rastros desfiz, tentativa infeliz de esquecer. Eu sei que flores existirão, mas que não resistirão a vendavais constantes. Eu sei que as cicatrizes falam, mas as palavras calam o que eu não me esqueci. Não vou mudar, esse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo, na alma e no coração. Não vou mudar, nesse caso não tem solução. Sou fera ferida no corpo e na alma e no coração. Então, ela fala dessa fera ferida dentro de você. Ele diz aqui, né? Eu saí, eu sei quanta tristeza eu tive, mesmo assim se vive, morrendo aos poucos por amor. Então é você ferido, você buscando a felicidade, né? Eu sei que o coração perdoa, mas não esquece à toa esses males, essas marcas, essas mágoas que ficam dentro da gente, que a gente não consegue perdoar, que a gente não consegue esquecer, que nos traz essa fera à tona, né? Ele fala aqui que em dado momento ele estava tão magoado, tão ferido, que ele era um animal arisco. Ele não queria, como um gato que não quer que se coloque a mão nele, né? Que chama-se o gato está arisco, o gato não quer que se coloque a mão nele, né? Ele sufocava o seu gemido, a luta da Bela e a Fera dentro dele, né? Ele tropeça no caminho, ele procura um abrigo, ele queria uma ajuda, um lugar, um amigo,
animal ferido, o instinto decidido. Então, ao mesmo tempo que ele queria ser amparado, ele, ao mesmo tempo, ele tinha o instinto que afastava os outros dele. Então, é um grande conflito interno por algo que você está passando e precisa a carta da força estar ali, acoplar essa sombra, entender essa dor de amor, transformar essa dor em perdão, transformar essa dor em uma oportunidade de um novo amor, de uma nova conquista, de viver o mundo, mesmo com as nossas dores. Né? Então, essa música é belíssima e ela vem falar justamente dessa fera ferida que nós hoje somos, né? Feridos pelo amor, feridos porque às vezes não temos o que queremos, porque às vezes os nossos objetivos não chegam onde a gente quer. Então, a gente vai se ferindo, vai se magoando e vai deixando essa fera muito exposta, né? Muito arisca. Né? Então, a gente tem que tentar entender, acoplar esse sentimento de dor que faz a fera vir à tona. Toda vez que você sente dor, que alguém te apunhala, né? A fera vem, a fera sobe, né? Então, assim, como saber lidar com a dor, lidar com esse sofrimento? A carta da força vem, às vezes, para esse homem que está vivendo essa grande dificuldade, né? De entrar dentro da sua caverna e domar essa dor, domar esse leão que está magoando ele, que está ferindo ele por dentro. Então, assim, no meu curso, eu tenho a oportunidade de estar falando um pouquinho desses sentimentos, né? Dessas coisas. Nós estávamos falando, né, na novela, né, na novela Fera Ferida, que o ouro, né, o ouro era motivo da ambição desmedida, das pessoas jogarem essa fera, né, para fora, né, de você ser primitivo. O ouro traz esse primitivo, é a riqueza, eu quero. Né, do personagem do Sméagol, né, o Gollum, né, eram dois, tinha força, né, e a Bela. O Sméagol era cordato, servil, amigo, né, e o Gollum era a parte fera, né. Ele vivia num eterno conflito entre o bem e o mal, o anjo do bem e o anjo do mal falando dentro dele, né? E o que provoca isso? Algo que tem o ouro de tolo, o ouro vil, né? O dourado, essa peça que brilha nos nossos olhos e modifica o nosso interno, traz o que tem de pior para fora da gente. Então, no filme, né? Numa análise do personagem, né? Ele teve um encontro com o diabo, realmente, que o seduziu através da peça do anel, mas o conflito com que ele vivia a partir dessa ambição trouxe ele para a carta da força, né? Ele vivia sempre em desequilíbrio entre esse Sméagol e esse Gollum dentro dele, né? Um gritava o bem, outro gritava o mal, e o que ele fez com esse Gollum trazendo essa fera para fora foi que levou ele à perdição. Ele acabou encontrando um desfecho ruim, né? E, inclusive, no filme, no livro, fala-se que a pessoa com quem ele estava no lago era quem ele amava, né? Eles tinham um relacionamento de amor com aquela pessoa. E aí, quando eles viram, né, o anel, tudo mudou, os dois se transformaram, a ponto de um matar o outro, né? E a ponto de como, às vezes, se você não tiver esse controle da bela e da fera dentro de você, como fisicamente isso pode te transformar. Olha como ele se tornou, né? Ele era um hobbit, né? Ele era um ser normal, né? Dentro da história lendária, né? Ele era uma pessoa de baixa estatura, um povo alegre, um povo amigo, né? E ele se transforma nesse personagem, né, demoníaco do mal, né? Obscuro. Né? Então, quando você não sabe lidar e não consegue lidar com esse equilíbrio, o quanto esse personagem pode vir à tona. Você já deve ter acontecido isso com alguns aqui. Você está, de repente, tomado por uma discussão, você deixa essa fera à mostra e você, às vezes, vê um espelho ali, você olha para você e você não se conhece. Você fala, hã? Aí você dá um clique em você e você fica pianinho. Porque quando a gente vê a nossa fera, não é bom de ver a nossa fera, né? Nossa fera é muito feia, né? Ela é preciso que ela exista, mas é por isso que tem que saber trabalhar com ela e fazer dela a sua sombra também a sua amiga, da sua sombra também um resultado de quem você é.
Então, todas essas reflexões que eu faço no curso, para a gente entender o arcano, para a gente poder ajudar o outro que está passando por um problema de desequilíbrio dentro da sua harmonia física e mental, onde a fera e a bela estão ali brigando, quem vai ganhar essa briga, né? Não é para ninguém ganhar, é para que os dois, cada um 50% estejam juntos ali na nossa jornada. Trazendo mais também, algumas informações, né? A gente fala que essa carta, né, ela é metade leão, metade mulher, né? Então é bem essa questão da bela e da fera dentro de você, né? Então é uma carta de um arcano mais moderno, né? Com uma leitura mais moderna. Também tem a Lemniscata como gravada no braço dela como uma tatuagem, né? Também trazendo vamos buscar através do símbolo do infinito esse equilíbrio, né? Essa busca, né? Através desse 8. E aqui fala, né? Os filmes deixaram claro que Sméagol era um tanto infantil e razoável, enquanto Gollum era um monstro, cruel além da redenção. Então era a Bela e a Fera dentro dele. Aqui mostra uma cena em que, quando ele mata o companheiro dele, né? Por causa da sedução que o Anel fez, né? Então a gente vê ali ele um homem e como ele se transformou. Quando essa fera toma conta de você, para onde você vai, né? Você se transforma nisso, né? Nesse Gollum, né? Nesse ser que nem se parece mais com você ou com aquilo que você era, né? Perdão. Ainda falando sobre isso, né? A gente tem a história do Dr. Jack e de Mr. Hyde, né? Que é uma luta da Bela e a Fera dentro de você também, né? Um médico e cientista, homem bom e caridoso, o Dr. Henry Jekyll, cria uma droga que altera sua aparência física e elimina suas inibições éticas e morais, dando origem a um detestável vilão, o Sr. Edward Hyde. Então, é a Bela e a Fera dentro de você. Então, a gente, sendo observador, quanto que a gente vai descobrir do psicológico dessa carta fala, né? Esse Hyde estava dentro dele, era ele, não era outra pessoa. A fórmula, vamos dizer, a fórmula trazia essa fera à tona, como o Anel trouxe, né, o Sméagol para o Gollum à tona. Perdão, eu peguei um resfriado muito forte, no finalzinho do resfriado, uma tossezinha ainda resiste aqui. Me perdoem. E aí a gente tem todas essas análises, né? A gente vai analisando e conhecendo como que a carta nos ajuda a curar, né? Se esse homem ele tem um pouco de cada um, do Hyde e do Jekyll, é Jekyll Hyde. É Jekyll Hyde. Então, se você segura tanto esse ser sombrio dentro de você, quando ele vem à tona, ele vem destruindo tudo, porque ele está contido, primitivo, ele está cerceado, né? Então, é importante saber lidar com esses sentimentos dentro de você. É disso que a carta da força fala. A gente tem também, né, nesse outro clássico famoso, né, que é o Retrato de Dorian Gray. O Retrato de Dorian Gray, ele fala da carta do diabo. O que o diabo oferece para ele? O que ele queria? Ser jovem, a juventude, né? Então ele faz o pacto com o diabo e aonde ele envelheceria? No quadro. Então a história de Dorian Gray, né? O Retrato de Dorian Gray, famoso livro e filme, fala de um pacto com o diabo. Mas quando você analisa o retrato e ele, ali tem a figura da Bela e da Fera, do bem e do mal, da luta interna entre esse ser, né? Ele não era mal, ele era uma pessoa boa, mas aquilo, o fato da velhice dele estar indo para o quadro, né, deixava nele só o quê? A aparência bela, mas o espírito acompanhava com aquela pintura. O espírito era mau. Então era bela fisicamente sendo olhada, né, um belo rosto. No filme mostra pessoas que conheceram ele em criança, ficaram homens e ele continuava com a mesma aparência, né? Então ele assinou que nem a
a Úrsula fez Ariel assinar, ele assinou esse pacote com o diabo, né? E então ali fala, nesse sentido, a carta fala da carta do diabo, mas dentro dessa análise do quadro e ele, a Bela e a Fera, né? Essa integração. A Fera ficava totalmente resguardada no quadro e ele só mostrava a Bela. Mas o elemental, o mental dele era aquela coisa negra, aquela sombra que estava indo para o quadro, né? Mais uma vez, Caetano Veloso vai falar dessa força, né? Por isso uma força me leva a cantar, por isso essa força estranha, por isso é que eu canto, não posso parar, por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista, o tempo não para e, no tanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas não vale um caminho sob o sol. E o sol sob a estrada, o sol sob a estrada é o sol. Por isso essa força estranha no ar, por isso essa força estranha. Então ele fala aqui, né? Ele viu muitos homens gritando, ele ouviu seus gritos, né? Esse grito interno, dessa força entre a Bela e a Fera dentro de você. Então Caetano Veloso, por 2 vezes, faz uma canção que se conecta muito com a Carta da Força. Ele devia conhecer muito bem esse sentimento, né? Então é isso, eu queria conversar com vocês. Eu queria falar um pouquinho desse arcano maior, né, da força. Vamos interromper aqui, né, o nosso compartilhamento. Agora é eu com vocês, para finalizar. Falei um pouquinho do que eu sinto, do que eu penso sobre esse arcano maior. E vejam bem, quando a gente fala o arcano maior, a força de número 11, nós estamos falando do arcano maior que é lido pelo Tarô de Marselha. No Rider-Waite, ele ocupa o número 8. Então, entre a carta da justiça e da força, existe esse paralelo. Então, muitas vezes você vai ouvir falar que a carta da justiça é 8 e muitas vezes vai ouvir que a carta da justiça é 11. Muitas vezes vai ouvir falar que a carta da força é 8 e muitas vezes que ela é 11. Depende da corrente do tarô, se é o tarô de Marselha ou o tarô Rider-Waite. O que importa é que não muda a figura e nem o seu significado. O que, para vocês entenderem, né? Uma corrente acha que a força é mais importante, né? Que é o Rider-Waite. Então, ele coloca a força no número 8 e coloca a justiça no número 11, considerando força do arcano para quem elaborou o tarô do Rider-Waite. No Marselha, a força, Marselha é a número 11, e o Rider-Waite é o número 8. Eu me confundi, deixa eu repor aqui. No tarô de Marselha, a gente tem a força como 8 e o arcano maior. O 11 aqui é o tarô de Rider-Waite, tá? Que eu estou falando, considerando a força como 11 e 8 como a justiça. Então, no Marselha é o contrário, né? O 11 passa a ser um e o 8 passa a ser o outro. É a questão de como se via o arcano em termos de força e de poder. Para Marselha, né, um está na frente do outro, a força está na frente da justiça. E para o Rider-Waite, a justiça está na frente da força. Então, houve essa troca de numeração, mas não muda o sentido de nada do que o arcano vem falar, do aconselhamento, tá bom? Se houve qualquer dúvida aí com relação a esse finalzinho, que eu acabei assim, meio que talvez não tenha explicado tão bem, mas não se preocupem se é 8 ou se é 11, se vai considerar o Rider-Waite ou Marselha. O importante, para nós que vamos fazer o curso, a gente vai conversar com isso melhor, com mais calma, com mais vagar. Eu vou dar a minha opinião, mas o importante para quem vai receber o jogo é que não vai mudar o sentido nem da justiça, nem da carta da força. Elas vão se manter na sua fala, naquilo que ela vem dizer, naquilo que ela vem aconselhar.
tá bom? Então era sobre isso que eu queria falar. Namastê. Vou preparar um outro material para vocês. Eu espero que o fato de ter ficado didático, de eu ter trazido essa conversa para o PowerPoint, para conversar com vocês, não tenha trazido dificuldade para vocês, tenha sido mais ilustrativo para a gente poder entender melhor. De qualquer forma, qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade para me perguntar, aproveitem o canal. Se vocês gostaram, assinem o canal, não paga nada para assinar o canal, curta lá o vídeo, faça suas observações, vai ser muito bem-vindo. Eu fico muito feliz quando alguém vai lá e comenta alguma coisa, mesmo que seja uma crítica, eu aceito de boa, né? Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Então, um grande abraço, um grande beijo do Gil Moura. Fiquem com Deus. Estamos juntos. E, ó, força aí.